Fala Ponta Grossa, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o primeiro episódio do canal A Fim de Papo. E se você está a fim de papo, vem com a gente. Estamos hoje aqui com o Sebastião Natário, nosso companheiro de vários outros projetos, né, Sebastião? Para entrevistar, como eu falei já no vídeo de lançamento do canal, entrevistar gente que sabe do que está falando. E hoje a gente trouxe aqui Péricles de Ordem Mello, ex-prefeito da cidade, vereador, primeiro vereador, né? Depois foi prefeito da cidade, depois foi deputado estadual, por vários mandatos, e conhece Ponta Grossa como ninguém. E hoje a gente vai falar sobre o projeto Ponta Grossa 200 anos. Mas antes disso, antes de começar aqui, eu queria que você, que está vendo esse vídeo, curta o canal para receber as informações e as notificações dos próximos episódios. Hoje, especificamente, como é o primeiro episódio, a gente está gravando. Agora é uma sexta-feira à noite a gente está gravando, então esse episódio deve ir ao ar no final da noite de hoje ou amanhã pela manhã. Mas, na sequência, todas as quintas-feiras a gente vai fazer lives. Vamos fazer ao vivo, com outros convidados, com várias pessoas, para discutir coisas importantes da cidade. Então, Sebastião, dá o seu like pro pessoal. Olá pessoal, boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia, depende do horário que você estiver assistindo o programa. A gente está aqui hoje com o Péricles, vamos fazer uma conversa legal aqui sobre os 200 anos de Ponta Grossa. Tem várias frentes, né, discutindo os 200 anos de Ponta Grossa. Eu estou com um outro grupo lá também, que é o Sherlock Holmes Cultura, né, que atua mais na questão cultural da cidade e tal, que está com vários programas também, vários projetos lá, para mexer com os 200 anos de Ponta Grossa. Eu sei que existem várias frentes, né? Existem páginas no Instagram, né, dos 200 anos e tal, e é bacana a gente fazer essa discussão, principalmente desde esse ponto de vista aí da questão da conservação do nosso meio ambiente aqui, né? Então vamos ver o que o Péricles tem para a gente aí. O Péricles está envolvido nessa iniciativa, é um projeto Ponta Grossa 200 anos, tem um subtítulo, né, Péricles? Ponta Grossa 200 anos, Campos Gerais e Identidade Ponta-Grossense, o título do projeto. Bacana. Ponta Grossa, quem deu o título de cidade de Ponta Grossa foi o imperador Dom Pedro I, né? Logo depois que na independência do Brasil, em 1822, em 1823, ele constitui a cidade de Ponta Grossa, por isso que está acontecendo agora os 200 anos, o bicentenário da Princesa dos Campos. Então vamos falar um pouquinho sobre esse projeto, Péricles. O que basicamente consiste esse projeto? Eu sei que ele tem várias vertentes, várias áreas, né, que vocês estão trabalhando, e quem está organizando agora, como é que está esse começo aí do projeto Ponta Grossa 200 anos? Então, para mim é uma alegria estar conversando com vocês, Ismael, Sebastião, e com a população ponta-grossense que puderam nos assistir e participar desse encontro. Na verdade, 200 anos é uma data muito importante. E o Brasil comemorou 200 anos da independência ano passado, mas infelizmente o governo de plantão desdenhou da Se data. você pensar o que foi feito no país em 22, vamos pegar em 100 anos, comparar com 200 anos. Semana de Arte Moderna, entre outras coisas. A Exposição Internacional do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a capital da República, toda uma reestruturação urbanística, que hoje se critica muito o Rio de Janeiro, quer dizer, o Brasil estava no mundo, sabe? Trouxe o mundo inteiro para vir aqui comemorar os 200 anos. Os 100 anos. Os 100 anos. E tivemos 200 anos de história. Então, veja, esse projeto nasce de um conceito muito simples. Eu gosto muito de usar essa frase, que é muito forte para mim. Que é um pensador mexicano, grande, um dos grandes intelectuais do século XX, Octavio Paz. Foi o prêmio Nobel, que é uma enciclopédia. E ele é poeta, antropólogo, crítico literário, e diz o seguinte: a memória não é apenas a forma automática que nós temos de nos recordar. A memória é a forma mais alta da imaginação humana. Se a memória se dissolve, o homem se dissolve. Então, quando se pega marcando 200 anos, a ideia é você resgatar a história ponta-grossense, a memória ponta-grossa, para poder projetar o futuro com imaginação. Uma imaginação, uma verdadeira imaginação. A partir do que já existe. A partir do que existe, que você possa criar, assim como se você é criativo ao buscar a sua memória, você vai ter criatividade para buscar um futuro melhor para a cidade. Então esse é o princípio que
fundamenta o projeto de uma forma geral. Então nós começamos a discutir o primeiro ponto seria Campos Gerais, Imaginário e Ponta-Grossense. A ideia é nós fazemos um portal, projeto organizado no Instituto Cidade Viva, pela Casa Latino-Americana que está se instalando em Ponta Grossa. A casa, né? Casa, que é Casa Latino-Americana. A gente recebeu uma sala na universidade, para poder ocupar uma pequena praça, um pequeno que tinha antes o leilão de gado da produção pecuária, e ofereceu para a doação, para utilizar. E a gente vai ter parceria também com o Instituto Brasil, que é uma faculdade nossa surgindo aqui, e nós estamos procurando mais parcerias. Estamos procurando conversar com a Academia de Letras, com a Atlas, com outras instituições, com a própria universidade, o LAMA já está participando. O LAMA é o Laboratório de Organização Agrícola, ligado também à questão ambiental, principalmente, né, para fazer um grande debate a partir do resgate da história. E como é o nome? Ponta Grossa, 200 anos, Campos Gerais, Identidade Ponta-Grossense. Ou seja, nós queremos buscar aquilo que definiu com mais profundidade a história de Ponta Grossa, que é a identidade. É muito comum as pessoas dizerem, por exemplo, Ponta Grossa é uma cidade conservadora. Por quê? O que significa isso? O que é ser conservador? É um rótulo, né, que colocam, né, por conta de sucessivas gestões. Na verdade, a determinação geográfica em Ponta Grossa, o real é a síntese de múltiplas determinações. Isso já dizia o velho filósofo alemão. Mas a determinação geográfica é muito importante. E no caso dos Campos Gerais, a determinação que os Campos Gerais estabeleceu para a história de Ponta Grossa é fundamental importância. Ponta Grossa não tem significado sem os Campos Gerais. Por vários motivos. Primeiro, não existe sozinha. Primeiro, Ponta Grossa foi o centro geométrico do caminho dos tropeiros porque nós cantávamos os Campos Gerais. Ela só foi por causa dos Campos Gerais. Porque quando se escolheu o caminho do Viamão, no período dos tropeiros, né? Certo? Uhum. O que aconteceu? O caminho do Viamão passou por aqui porque o nosso relevo é suave e ondulado, uma região de campo, que vai de sul a norte, desde Campo do Tenente lá para até Sangés, Vila de São Paulo, e prossegue mais um pouco. Os rios aqui podiam ser atravessados a val, não precisavam de ponte, a maior parte dos rios em leite e pedra. Então, isso foi a primeira determinação, o caminho histórico principal. E depois, quando surgiram outros caminhos, o caminho das Missões, que entra pelo Rio Grande, lá pelo interior, chega em Palmas e Guarapuava, vai se encontrar aqui em Ponta Grossa. Então, 2 caminhos passam por aqui, e Ponta Grossa passa a ser lugar central. Tanto o pessoal tropeiro que vem pelo caminho das Missões, pelo caminho do Viamão, eles se encontram aqui. Tanto que primeiro havia um encontro ali em São Luís do Purunã, quando mudou para Ponta Grossa, passando por Palmeira, Ponta Grossa se definiu como um lugar central, ou seja, o ponto mais importante da ligação entre as cidades do interior paranaense, inclusive em relação a Curitiba também, que tem o caminho. Então isso define. Agora, e depois, qual é o momento importante da história de Ponta Grossa que define completamente? É o trem. Ponta Grossa só é o que é por causa do trem. E aí você começa a entender o que é Ponta Grossa no imaginário. Porque quando, no final de 1894, se inaugura a estação de Estrada de Ferro Curitiba-Ponta Grossa, a única forma de chegar ao litoral, ao interior do Paraná, que descia pelo mar em Paranaguá, pegava o trem Paranaguá-Curitiba, que é mais antigo, Curitiba-Ponta Grossa. Só que isso se completa com a inauguração da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. Como não tinha caminhão, só tinha tropeiro, e a pessoa andava em lombo de burro, de cavalo, de mula, carregando moar, transportando mercadoria, a forma que surgiu foi o trem. Quando se faz a ligação São Paulo-Rio Grande, e nós conseguimos com luta política, isso é uma coisa interessante, porque não foi um dado a priorístico que passasse por aqui. Era para ser passado para Irati, passar por Irati, e Ponta Grossa seria um ramal. Os pontagrossenses se uniram e lutaram para que a estação central da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande fosse Ponta Grossa, que é a Estação Saudade. Então, temos a Estação Paraná e a Estação Saudade. Então, quando a Estação Saudade chegou aqui, qualquer cidadão que viesse do Rio de Janeiro em direção a Montevidéu, a Buenos Aires, a Porto Alegre ou de São Paulo, passava por onde? Por aqui. E ainda fazia um baldeamento aqui que obrigava a pessoa a ficar um dia posar no hotel de Ponta Grossa. Então veja que interessante. Isso é que fez Ponta Grossa. Eu nasci aqui por causa disso. Meu pai era viajante. Quando eu nasci, minha mãe era gaúcha, meu avô veio medir terra em Laranjeiras do Sul, depois
tinha um amigo dele em reserva, meu pai era viajante, conheceu minha mãe em reserva, casaram e vieram para cá, eu nasci aqui, meus irmãos, porque era viajante, Ponta Grossa era a cidade dos viajantes, porque era o principal entroncamento rodoferroviário do interior do Paraná, então um atacado que abastecia todo o interior do Paraná estava localizado em Ponta Grossa. Um ponto obrigatório de passagem. Mais que isso, culturalmente, por ser um ponto de passagem, é um lugar de encontro. Então você vai pegar a história do jornalismo de Ponta Grossa. Além do russo alemão, que fundou o Jardim dos Campos. Vem lá o carioca, que vai chegar aqui, já me demos o nome, o Reis, o sobrenome dele é Hugo Reis. O jornalista famoso. O cara veio do Rio de Janeiro, se estabeleceu aqui, um grande jornalista espírita, vai ver, Ponta Grossa é um lugar de muito espiritismo, forte aqui, né? Vem e se localiza aqui, Hugo Reis. Depois veio o Cadilli, tá? Poeta de Antonino e Paranaguá. É expulso de Ponta Grossa, Ponta Grossense também, mas ele inaugura um pensamento, teatro, que vai se redundar no FENATA muito tempo mais tarde. E assim você vai. Os russos alemães, Dom Pedro II vai lá e faz propaganda dos Campos Gerais, enganosa, para trazer os alemães que estavam lá, os alemães que estavam ficando mais de 100 anos no Volga lá, mas eram alemão, mantinham os costumes, foram expulsos com a morte da rainha da czarina lá, da mulher do czar, vem para cá. O que os Campos Gerais, por que é campo? Porque a terra, a superfície do solo é muito superficial, não cresce vegetação grande, é ácida. Foi uma tragédia, os alemães, em vez de trabalhar no campo, não puderam. E os fazendeiros, porque só podia criar gado, os fazendeiros daí se apropriaram depois do terreno dos alemão, que já mandavam na cidade desde sempre, que é o latifúndio pecuário, e eles passaram a trabalhar com transporte, artesanato urbano, e passam a constituir uma nova elite. Essa é uma hipótese interessantíssima de trabalhar. Por que é um conluio em Ponta Grossa entre as elites? Da onde que vem que leva esse conservadorismo das elites dirigentes, que tem uma influência muito grande no povo? E aí você podia falar mais uma hora aqui, porque é o seguinte, o latifúndio toma conta dos campos. Ponta Grossa ainda hoje é uma das maiores concentrações da propriedade de terra do Brasil nos Campos Gerais. É uma meia dúzia que tem. À medida que você se afasta da escarpa e a terra fica dobrada, os camponeses pobres têm uma terra ruim e decadente. Ou seja, o nosso minifúndio aqui, diferente do polonês que veio ali, que tem uma tradição de organização comunitária muito forte, que pega desde uma parte palmeira, Irati para lá, ou o imigrante polonês, italiano e alemão do Rio Grande do Sul, sudoeste, que tem a tradição de organização política comunitária. O nosso camponês dependia, é o latifúndio e o minifúndio. O minifundista depende do favor do rico. Então se cria uma mentalidade de puxa-saco de rico. Imaginar Ponta Grossense aos ricos que estão certos. Eu tenho que estar do lado dos ricos. Então se cria esse laço, porque o minifúndio não tem autonomia, ele depende dessa relação. Então você vai esse laço de paternalismo, do jeitinho, da amizade, de confundir o público e a razão. Então você vê, aí você pode começar várias coisas. Depois pega a imigração russo-alemão. Tem uma brincadeira aí. Eu escrevi um negócio. Ponta Grossa nunca fale mal de russo-alemão, porque sempre tem um por perto. Vai, acha. Eu estava um dia com o Joel lá, eu era prefeito, o Joel era o secretário. Tinha 7 secretários russo-alemão. Só estava eu e o Joel para entrar. Joel, já que estamos só nós dois aqui, podemos falar mal de russo-alemão, não tem nenhum por perto. Ele olhou para mim e disse, Péricles, não se esqueça que minha mãe é Alba, que ou seja, ele também é russo-alemão. Então você não pode falar mal deles. E aí eu não podia falar muito tempo do jornalismo, mas eu só falei bastante para mostrar. Esse projeto tem toda uma questão de identidade, de compreender quem nós somos. Quem é o Ponta Grossense? Quem nós somos. Quem como é que nós podemos mudar de uma forma dinâmica. Então, o primeiro ponto é Campos Gerais, imaginar Ponta Grossense, identidade cultural, patrimônio histórico, artístico, cultural, incluindo as fazendas históricas, memória ferroviária, literatura, música e artes, populações negras dos Campos Gerais, muito pouco estudado, mas tem o 3 de Maio. Sim, tem uma história tem sensacional. Coisas aí, né? Tem coisa tem muito... a Caso Divino e assim por diante. Tem o Sutil. Sim, o Quilombo. Principais correntes migratórias dos Campos Gerais, entre os alemães, entre os poloneses, principalmente um pouco italiano, né? E os indígenas onde estão? Qual a história dos povos indígenas originários dos Campos Gerais? Russos, alemães, poloneses, ucranianos, italianos, são fortes também, e a memória da classe operária que tem que escrever essa memória. Porque Ponta Grossa, pela história que nós contamos aqui, as primeiras indústrias surgem aqui no começo do século XX. Não é à toa que nós somos o polo industrial mais importante, tirando Curitiba, região metropolitana do Paraná.
Tem uma tradição operária muito forte, inclusive o nome do time da cidade. Exatamente, que é a tradição ferroviária e depois... Por quê? E a Ponta Grossa é o principal centro madeireiro do Paraná, ligada à economia da madeira, que depois de caiu, que eles iam tirando tudo o pinheiro que existia e ia acompanhando onde existia matéria-prima, foi para cá, para Guarapuava. Mas aí as primeiras serrarias precisam de serra, então surge a metalúrgica com a Grossense, que é um dos principais significados da metalúrgica. Então, ou seja, são essas coisas que a gente pode fazer um amplo projeto, que pode demorar mais de um ano, porque ele começa agora, e os 200 anos vai até Ponta Grossa fazer 201. 201. Então, você vai elaborar uma série de coisas nesse sentido aí, né? E daí eu estou para falar só um fato. Patrimônio Natural dos Campos Gerais, que aí tem muitas coisas, tem um livro que a gente quer relançar livro, tem a questão da Ponta Grossa, a cidade que tem mais grutas no sul do Brasil, cavernas e grutas. Tem um grupo, né, o GUP, né? Espeleologia, né? Espeleologia, tem um trabalho sensacional. É o meu departamento, de ciência de água, departamento. Água nos Campos Gerais, que tem problema, alagado, questão, projetos futuros. Depois Campos Gerais de Desenvolvimento Sustentável, que é o que a humanidade discute, a Amazônia. Toda essa discussão hoje, por exemplo, hoje o Lula esteve nos Estados Unidos conversando com o Biden, falando primordialmente sobre o Fundo Amazônia, né, que agora vem dinheiro do exterior mais de R$1 bilhão, 1 bilhão e 100 só a Amazônia, quer dizer, o Brasil passou a abraçar o mundo e a ser abraçado pelo mundo, que é aquele retardado, nosso presidente, completamente ignorante, louco, perdão a palavra. O Brasil virou o quê no mundo? Piada. Quando não piada, um país a ser esquecido, a ser deixado de lado. E outra coisa, trazer a modernidade para a discussão nos 200 anos. Hoje, a ideia antiga de desbravar a fronteira agrícola, não existe mais isso. A floresta em pé dá muito mais dinheiro, dá muito mais recursos para o Brasil, dá muito mais emprego. Está saindo 2 livros maravilhosos agora sobre a Amazônia. Um que é de um cara muito rico, inclusive, que é o cineasta, irmão do Walter Salles, é o João Moreira Salles. João Moreira Salles. É um dos donos do Itaú. Ele saiu do Conselho do Itaú para poder fazer política. Ele fez um livro sobre a Amazônia, lindo livro, mostrando como fracassaram todos os projetos que tentaram desbravar a floresta, virou uma tragédia social. Todos os projetos que desbravaram a floresta. E mostrando uma alternativa. E o Davi Arrigussi escreveu um livro mostrando o seguinte, para entender a Amazônia, tem que dizer que a principal infraestrutura da Amazônia é a própria floresta, são os rios. Então você não precisa não precisa de estrada, tem o rio. Só que você não pode poluir o rio com barco com óleo diesel. Começando por aquela bagunça da Transamazônica. Exatamente. Né? Você tem alternativas modernas que você possa ocupar a Amazônia com internet, com energia eólica, sem destruir a floresta. Pesquisa, né? E mantendo as comunidades tradicionais, porque quem salva a floresta são os povos originários. Eles não são obrigados, se eles quiserem, eles são povos que querem ser, eles têm autonomia, se eles quiserem. Não, nós queremos sair daqui, tudo bem. Mas é que uma mentalidade capitalista destruidora não pode aceitar que o ser humano prefira ser índio a ser um de nós. Ser indígena, né? Respeitar a sua própria identidade. Que era o que o presidente anterior queria, né? Agora, queria um índio civilizado, tipo, morando na cidade. Agora, os Campos Gerais vale isso, vale os Campos Gerais, porque aqui nós temos essa mania de destruir, eu sei, porque a principal luta foi para... A Scarpa já está destruída. A área de proteção ambiental da Scarpa devoniana, você diz, né? Você foi um defensor... E só para terminar minha fala, e por isso nós estamos falando, é o turismo dos Campos Gerais, é um sustentável turismo, mas um turismo de verdade. Um turismo em que o povo conheça a região que ele mora. Nós temos que começar a conhecer. Eu conheço muito Ponta Grossense que não foi em Vila Velha. Você vai dar uma palestra no ensino médio e pergunta, é uma coisa terrível. Eu perguntava assim, quando dei palestra, sempre, várias vezes, por que nossa cidade é chamada de Princesa dos Campos Gerais? Ninguém sabia. Porque você não vê campo. Então, o conceito de Campos Gerais foi destruído. A ideia. O sumo da palavra se perdeu. Porque a pessoa não vê campo. Ela não sabe o que é campo. É pinos, é soja. E daí eu pergunto, quem conhece o Buraco do Padre? Olha, é uma miséria que muito já foi. Pouca gente. Quem conhece São Jorge, que é como preciosa, porque qual cidade do mundo que tem uma bacia inteira em leito de pedra, que dá para você quase que você pode abraçar a bacia inteirinha em leito de pedra? Aonde que tem isso? A riqueza natural é muito grande. Um turismo que tenha consciência comunitária, que tenha artesanato ligado aos Campos Gerais, paisagismo ligado aos Campos Gerais, que tenha valor. Porque um artesanato que não tem identidade, quem que vai comprar? Sim.
E daí até chegar na expansão urbana, que nós vamos entrar no contorno norte. Me desculpem as pessoas que fazem pano de prato, né? Mas eu acho que a questão de Tudo fazer... bem, pode fazer um pano de prato, mas tem que ter uma identidade ponta-grossense dos Campos Gerais, e tem isso. Fazer por fazer, eu acho assim, tipo... Claro, você precisa de dinheiro, né? Se vive às vezes daquilo. Mas fazer só isso também, eu acho assim que é uma pobreza... E as pessoas se apropriarem da identidade de Ponta Grossa. Explorar, né, a identidade da Por cidade. exemplo, num pano de prato poderia estar retratado São Jorge. Poderia estar retratado Vila Velha, poderia estar retratado várias coisas. Isso para dizer o mínimo, né? Sim. Mas as pessoas não se apropriam disso. Tem que ter uma educação cultural no sentido de fazer com que o pontagrossense se sinta bem sendo pontagrossense e valorize as coisas que estão ao seu lado, que estão... E daí, como eu falei, nós vamos discutir o contorno norte, que os caras colocaram de cima para baixo. Isso é uma tragédia. É uma tragédia para o futuro da cidade. O Contorno Norte é um projeto viário, né? Que tenta ligar a Curitiba, né? A entrada de Curitiba. Pega a estrada do Botucara, atravessa São Jorge, pista dupla, chega lá na Serpa Castro e vai até o Caetano. Certo. Só que nós podemos fazer o contrário, pega do outro lado, integrando com a rodovia Ponta Grossa-Palmeira, o aeroporto de Santana, beneficiando o Guaragi, o Oxorroz e fortalecendo a urbanização da Souza Naves, que é o único lugar suburbano, que é uma linguiça. Região de Ou Sabará, seja, ali né? você aí, porque é uma região ambientalmente favorável. Agora nós pegar uma pista dupla, passando por cima de São Jorge, uma pista dupla, Além de que é a ser maior, e destruindo o Rio Verde e fazendo a cidade crescer para lá, porque claro, você faz uma pista dupla, não vai crescer a cidade para lá, já ninguém aguenta mais. Não. Quando tem o contorno leste já feito, pode duplicar. E você além- faz o contorno sul. E além de ser um projeto muito mais caro, né? Porque você vai ter Porque é vários... mais longo, mais muito longo. mais longo, tem mais obra de arte. É, obra de arte que você diz, porque vai ter que Ponte, muitos mais obstáculos, ponte, né? Os obstáculos. No caminho. Ao passo que esse outro caminho do Contorno Sul... É mais curto. Está quase E não praticamente destrói o pronto. ambiente, se faz a cidade crescer para o lado, que ela não destrói a parte mais favorável dela. Porque ali parte turística. A nossa água, o nosso alagado está para cá, a integração com o Museu Histórico de Carambeí, o Passo do Público, o Vale da Ribeira, vamos discutir Itacoca também. Quer dizer, muita coisa que está em jogo. Mas tem interesses muito específicos e muito fortes para que esse projeto do Contorno Norte, né, seja prioritário em vez desse projeto Contorno Sul, que é melhor, mais barato, mais viável. Claro, tem plantio do pino de Itacoca, defende que seja ali. O empresário que quer construir um aterro sanitário na bacia do Rio Verde, que seja ali. E daí o futuro da cidade vai ser destruído, porque 3 ou 4 pessoas querem que seja lá. E falam, ninguém fala nada. Então, esse projeto, ele quer ser uma alternativa da visão da cidade. Uma disputa da compreensão cultural da cidade. É um olhar para trás, ver o que nós passamos, ver a nossa cultura, ver a nossa história, ver a identidade do povo pontagrossense. E dar voz basicamente àqueles que não operário. têm voz, que não E- podem falar, porque quem falou no Contorno Sul aqui, E projetar você para o fala, mas futuro. ninguém ouve, porque a rádio não fala, o jornal, tudo acha que é Contorno Norte e ponto final e tal. Daí. O grande problema é esse, né? Quando se implanta uma ideia em Ponta Grossa, você não discute a outra ideia, você fica discutindo aquela ideia inicial Como se fosse a única. que alguém meio que impôs essa ideia como se fosse única. E você não vai atrás de saber se Alternativa, quais alternativas que tem além da que foi colocada, né? Como é o caso desse Contorno Norte. Exatamente. Quais são as outras alternativas que a gente tem para não destruir uma área, né? Que é uma área da identidade local, né? Da identidade ambiental local, né? De certa forma, todos os dramas que a gente vive hoje no Brasil com a relação ambiental estão, de certa forma, Ponta Grossa é um mini Brasil, dá para a gente pensar nisso no ponto de vista ambiental. A gente tem o drama da APA da Escarpa Devoniana, que acho que foi em 92, né, que ela foi instalada e praticamente não foi considerada pelas pessoas que habitam, pelos O conselho nunca produtores. se reuniu 2 vezes, tudo foi destruído e queriam destruir através de lei, mas mesmo com a lei, a gente conseguindo impedir a lei, de diminuir a Escarpa está praticamente destruída. Se não tiver uma ação muito emergencial, aproveitando essa mudança de conjuntura que aconteceu com a eleição do Lula, com a Marina Silva deixar de ministro do Meio Ambiente, nós temos que implantar o Parque Nacional, que é uma joia dentro da área da Escarpa, e defender a preservação da Escarpa. Muita gente fala, às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade para entender o que é a Escarpa Devoniana. A Escarpa Devoniana é o que é? É o São Jorge, é Vila Velha, é o Parque do Monge na Lapa, todas essas cavernas, né, que estão sendo descobertas pelo GUP aí, Sim. acho que mais de milhares, né, Périx?
Eles, todo mês eles fazem novas descobertas, um patrimônio geológico gigantesco que pode trazer turismo internacional para Ponta Grossa, de cientistas e de estudantes do mundo todo. E as pessoas dizem, Escarpa Devoniana, o que é isso que o Péricles tanto diz aí da Escarpa Devoniana? Escarpa Devoniana o nome é é muito isso. esquisito, né? O nome é pouco Na verdade, estranho. no Paraná, você tem o litoral, você tem a Serra do Mar. Sim. Então, quando você sai do litoral para chegar no primeiro Planalto, você sobe a Serra do Mar. Quando sai do primeiro e vai para o segundo Planalto, todos os Campos Gerais de Ponta Grossa, você sobe uma serra chamada Escarpa Devoniana. Porque a formação rochosa tem de 300 a 400 milhões de idade, que é o período devoniano. E o período devoniano porque foi na cidade de Devons que descobriram na Inglaterra, daí veio devoniana, é um nome esquisito. Mas é uma serra que vai da Lapa até Sangés, no sentido sul-norte. Corta o Paraná sul-norte. Corta o Paraná de sul a norte e a área que está muito próxima do segundo Planalto, a área da serra, é a área de campo. À medida que você se distancia da serra, da Escarpa Devoniana, ela passa a ser uma floresta floresta, né? Um pinheiro e tal. Daí vai mudando a paisagem de campo para ser um solo mais profundo, que são as terras mais dobradas, que eu disse, né? Que daí já é floresta. Então, você vai em direção a Imbituva, até um ponto é campo, depois já é floresta. Esse projeto Ponta Grossa 200 anos, de uma certa forma, ele já iniciou, né, Péricles? Sim, porque quando eu fui deputado, eu contratei um trabalho no Lama com a verba de gabinete, que eu tinha dinheiro. Custou R$ 7.500, tem uma ideia. E o Carlos Hugo, o pessoal do Lama, desenvolveu todo um projeto Carlos Hugo é o professor... operacionalização a Carlos Hugo foi o secretário de meio ambiente, que foi o prefeito, foi um secretário de meio ambiente. Sim, e foi professor de agronomia. Professor de agronomia na doutor, UEPG. especialista em parques, tudo. Foi o Carlos Hugo e o Joel que criaram o Lago de Olarias. O Joel Laroca também é bom falar dele. Criaram o Lago de Olarias, social de sistema Ponta Grossa. Ele, o Augusto Dietrich. O projeto é deles, né? 92. O Joel Laroca, o Carlos Hugo, o Augusto Dietrich, o Fernando Pilati e um outro geólogo lá do Departamento de Ciências, que é o meu departamento. Então, já está começando, porque o deputado Aliel vai ajudar esse projeto, importante que você me lembrou isso. Nós já temos uma emenda do Aliel de R$450 mil para começar esse trabalho no Parque Nacional, que é o maior da Escarpa, o entorno da Escarpa, né? Que é trabalhar com agroecologia, um diálogo com as pessoas que cometeram um crime ambiental, para você fazer uma mitigação. Não é a ideia de, sabe, a ideia de construir diálogo com as partes. Então a ideia, inclusive, nós trazer a justiça restaurativa, que Ponta Grossa é o principal plano piloto do Paraná, para uma juíza fazer mediação no conflito. Queremos ouvir todas as partes. A justiça restaurativa, fale um pouco mais sobre a justiça restaurativa, Pedro, porque isso é importante, porque as pessoas compreendam como se dá esse processo de discussão com a sociedade. Não é nada imposto, né? Não é uma coisa assim, vamos fazer aqui o projeto e tal, explica um pouco pra gente. Justiça restaurativa porque quer restaurar o conflito, restaurar a pacificação do conflito, restaurar a relação quebrada, digamos assim, restaurar uma relação quebrada. Então, na justiça restaurativa, em vez da justiça normal que tem a vítima, o agressor, daí o promotor que acusa, o advogado que defende e o juiz que julga. Na justiça restaurativa, a solução está no encontro das partes em conflito. Tem um mediador. Então as partes se encontram para resolver o conflito, para transformar. E acham um consenso, na tentativa de achar um consenso. Exatamente, para transformar. Se transforma em conflito. Porque na visão o conflito nunca acaba, sempre se transforma. A vida é uma coisa permanente, transformação. Então, e nós temos aqui o plano piloto, é uma coisa muito bonita. A melhor alternativa ideológica e política para a escola militar do Bolsonaro é a escola restaurativa. Que nós temos dois dos exemplos mais importantes do Brasil em Ponta Grossa, que é a escola do Borel do Vernet? Do Borel do Vernet, uma outra. Os professores fizeram um curso de círculos de pacificação de conflitos e pacificaram toda a escola em círculos de conflito. Então tinha conflito de drogadição, de machismo, de violência, entre professores, entre alunos, briga de gangue. Eles foram pacificando, a escola virou uma escola em círculo. Eu fui lá numa festa, parece que toda a escola estava dançando. E teve influência na comunidade. Diminui a evasão escolar, diminui a droga, diminui a violência, o êxodo escolar foi muito maior. E isso é uma escola restaurativa. Menor, o êxito é menor. O êxito muito menor, exatamente. E isso se propagou a pacificação para a comunidade. Existem prisões restaurativas, prisões que os próprios presos comandam a cadeia. Vai ser um absurdo, tem uns 40 no Brasil. E a recuperação é muito maior do que na prisão comum. Nesse modelo punitivista. Então, a ideia é a gente pegar os sindicatos rurais, certo? O agronegócio, a associação comercial que tem reação com relação ao parque e com relação à Escarpa, e trazer para conciliar o problema.
Porque tem muita, por exemplo, tem um amigo meu que tem uma chácara no São Jorge. Disseram para ele que se o parque fosse implantado, ele ia perder a chácara. Não é verdade. Simplesmente não é verdade. O buraco topado está do Parque Nacional e pode haver uma parceria público-privada. Pelo contrário, o pessoal vai ganhar mais dinheiro, desde que siga orientações ambientais. Mas ele pode transformar a chácara dele numa fazenda, turística, esse exemplo para ver como uma fake news não é um negócio novo, né? Porque eu lembro que quando começou a discussão do parque, se falava exatamente isso, que você vai perder a sua área se acontecer de criar o parque. Né? Tinha essa discussão ou você não vai poder mexer na sua terra, não vai poder mexer na terra, não vai poder plantar. Como é que funciona o parque? Quando é estabelecido o parque, quem produzia no parque até o momento de transformar em parque, continua produzindo. Aqueles que não produziram têm que parar de produzir, mas daí o Estado vai indenizar primeiro os que não podem produzir. Perfeito. Então, como não tem dinheiro para indenizar tudo de uma vez só, então ele indeniza quem primeiro? Aquele que é mais urgente, que é aquele que está tendo prejuízo por causa do parque. Mais então, esse indenizado, o valor de mercado da terra tem que ser pago para esse pessoal, né? Daí quem está produzindo continua produzindo até que possa ser desapropriado, o lucro excessivo. E alguns não precisam ser desapropriados, faz parceria público-privada, que nem as regiões turísticas, não precisa ser nenhuma desapropriada. Então isso eu posso. Tem dinheiro, por quê? Porque tem dinheiro do próprio lei ambiental. Porque a pessoa que não pode produzir, ele pode transferir o direito de produção para uma área que não tem esse problema ambiental, que tem que ter uma reserva legal, ele pode diminuir a reserva legal pagando, comprando esse que não produziu. Um exemplo muito fácil da gente poder mensurar como que as coisas podem ser interessantes para Ponta Grossa o que está acontecendo no Brasil em relação ao Fundo Amazônia, né? A gente estava até falando, já foi um pouco disso. Bastou o quê? Um pouco de vontade política. Né? Bastou o Brasil se abrir, já vem dinheiro da Alemanha, já hoje estão fechando lá com os Estados Unidos, outros países interessadíssimos. A Noruega, que tinha retirado, né, já se comprometeu a devolver, né? Sim, outras nações estão interessadas em preservar a nossa biodiversidade, que o Brasil tem, que é riquíssima. Então, a possibilidade o difícil é convencer, né, Pérez, às vezes, convencer o capital econômico de que isso pode ser bom para ele também. Né? E vai ser bom para as pessoas, vai ser bom para o ar que a gente respira, para a água que a gente bebe, mas por isso a justiça restaurativa é tão importante, por isso que fiz questão que você falasse. Mas hoje, mesmo em Ponta Grossa, que tem um setor do ar que é muito reacionário, vanguarda do bolsonarismo no Brasil, está aqui também, tem um setor do agronegócio moderno. Inteligente. Muita coisa, você pega uma pessoa que já morreu, que nem o Nonô Pereira. Um visionário, né? Ele me ajudou, era prefeito, me levou, ficou na Argentina, na província de Porto, trazer metal forte, que está aí até hoje. Ele ajudou. O Frank Dix, aqui, o filho dele, trabalha com a diminuição de agrotóxicos. São pessoas que são as pessoas mais evoluídas, e as pessoas existem aqui também. Sim. Então, mas vamos conversar com todo mundo. Todas as pessoas que têm terreno, tem que conversar com eles para mudar a posição, para chegar a um consenso, uma transformação de conflito, certo? Que chegue a um ponto bom para todas as partes e melhor para a cidade, que continuar como está. Essa é a ideia. Maravilha. Pérez, a gente quer também conversar sobre outros temas, mas enfim, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa coisa mais cultural da cidade, sobre o que o projeto tem e pode desenvolver no aspecto cultural. Né? Música, artes plásticas, identidade, né? Você estava falando bastante da identidade no começo, e esse projeto tem um viés também olhando para isso, não apenas para o capital que a gente tem geológico, claro, ufológico e tal, mas também essa questão cultural. Então o projeto é aberto, quem está nos escutando, assistindo, pode participar do projeto, é aberto, é um grupo. Nós vamos começar o portal, agora temos um grupo de WhatsApp, tem umas 60 pessoas, estão vindo mais gente agora, e a pessoa pode participar, vai ser feito o portal Ponta Grossa, 200 anos, Campos Gerais e Identidade Ponta Grossense. Um portal na internet, né, que você disse. Todo mundo vai ser chamado. Então, por exemplo, nós estamos vamos conversar com o reitor da universidade para que no FENATA deste ano que vem tenha um grupo lá de temas sobre os Campos Gerais, Ponta Grossa, 200 anos, que no FUC
tem uma categoria que seja comemoração dos Campos Gerais, da identidade pontagrossense. Isso é um exemplo. A gente quer fazer concurso pela Academia de Letras, se der certo para si, de aulas de poesia, de fotografia. Pode fazer um salão de artes pontagrossense, Ponta Grossa 200 anos, que serão selecionados artistas plásticos para expor e vender seus quadros. Uma feira literária, que pode conversar com a prefeitura, levar sugestões para a prefeitura também, que pode aceitar e ser parceira em alguns pontos. Então, geralmente é uma coisa bastante ampla. Outra coisa, relançar livros e lançar livros. Veja bem, o Miguel, o reitor, criou o selo 200 anos. Eles já lançaram 3 livros. 2 irmãs, Dantas, romancista na primeira metade do século XX. A mais velha escreveu um romance, Primavera Voltará. Ela era respeitada em todo o Paraná e conhecida no Brasil. Ela se comunicava com as grandes escritoras brasileiras do Rio de Janeiro, por exemplo. E a irmã dela, mais nova, escreveu uma obra de autoficção, Uma Pequena Cidade no Grande Mundo. Eu vou contar uma coisa para poder me indicar. Bom, a primeira vez que o Nobel de Literatura vai para uma escritora de ficção, Anne Ernaux. Ela tem 86 anos. Foi a primeira vez na história do Nobel que uma autora de autoficção ganha o Nobel. Ela teve na Flip, de Paraty, e aqui ela lançou um livro chamado Jovem, que é um caso de adultério que ela teve, um estudante bem mais novo que ela, e ela narra esse caso no livro. Ela praticou aborto, narra no outro livro, o acontecimento. A vida do pai dela, outro livro, e o livro mais famoso dela é Os Anos, que ela fala da vida dela no contexto da Segunda Guerra Mundial e da história da Europa, da família dela, que é a obra-prima dela. Pois bem, essa autora pontagrossense, a irmã, a Primavera Voltará, um romance ficção. Essa obra dela é uma espécie de um romance baseado na vida do pai dela e dos personagens da vida dela na Chácara Dantas, quando vieram para a cidade e fizeram um armazém. Olha, biográfica, uma obra biográfica. Autoficção. Eu estava comentando, eu li junto o livro da Anne Ernaux, que é O Lugar, que é a história do pai dela, e esse livro. Tem um texto nesse livro, que ela narra o suicídio da filha da empregada, que toma soda cáustica. É um troço impressionante. O momento mais terrível do texto é quando a menina pede, pelo amor de Deus, para a mãe dar água para ela, a mãe dá soda para ela terminar de morrer. Ou seja, eu estou tão chocante, Noel, que eu comparando os dois, eu acho que esse texto, essa mulher, é melhor do que o texto da literatura. É uma piada dizer isso, uma loucura, mas... Sim, não. Sabe, às vezes tem coisas aqui que são muito boas. Se pegar, por exemplo, o poema Poense Minha Terra, para mim, é um dos principais poemas da literatura brasileira, esse poema. Não de Ponta Grossa, da literatura brasileira. Que é a Anita Filipovski, que sobrou 3 ou 4 poemas dela. Ela queimou muita coisa, tem problema psicológico. A professora Luísa quando eu era prefeito, o Valtel, a meu pedido, musicou esse poema, e o nosso saudoso querido Flávio Fanu, que acabou de falecer, ele cantava o poema, e a Elis, que saiu de Ponta Grossa agora, declamava uma parte. O Valtel compôs a meu pedido isso. Então, essas coisas que a gente quer resgatar, quer dizer... Então, tem uma riqueza aí, muita coisa produzida que as pessoas de Ponta Grossa não conhecem. Tem de Ponta Grossa, como a Luísa, por exemplo, que ela é especialista em divulgar a literatura pontagrossense. Ele escreveu um livro sobre o poema Poense Minha Terra. É, o que o Sebastião estava falando, inclusive, eles têm um projeto. Eu conversei com a Luísa hoje, porque aí eu lembrei de outra coisa. Nós estamos também pensando em fazer um curso online, Ponta Grossa 200 anos, Campos Gerais, dentro da Ponta Grossense, com aulas de vários intelectuais das mais diversas linhas ideológicas. Por exemplo, você vai ler uma pessoa que tem uma ideologia diferente da minha, mas que eu estou lendo as coisas que eles querem, que eu acho fantástica, que foi secretário Paulo Cunha, o doutor, membro da Academia de Letras, foi juiz, prefeito de Prudentópolis, já me lembro o nome dele aqui. Tá, tudo bem. Ele foi juiz, foi secretário do Paulo Cunha, conhecido aí. Ele fez um livro sobre Terra do Pitangui. Tem toda a história de Ponta Grossa, coisa que eu nem imaginava. Josué Corrêa Fernandes. Nós vamos convidar o Josué para dar uma aula, fazer uma explanação, ou seja, escritores, trabalhar a memória sindical, a memória empresarial também, claro.
A memória da imprensa, ou seja, isso aqui pode ser ampliado. É um projeto que vai tomar uns 2 anos e vão ser feitos seminários também. Nós vamos realizar seminários. Então, fazer uma parceria com a universidade, realizar seminários sobre a Escarpa Devoniana, sobre o Parque Nacional, sobre a literatura pontagrossense. Então, é um projeto muito amplo que eu estou apaixonado, vamos ver se dá certo. Precisa de dinheiro, né? Já tem, né? Você falou que já tem uma emenda do Uma emenda, aliás, a gente do- vai fazer uma outra emenda, nós podemos procurar recursos na Lei Rouanet também. Sim. Vamos procurar Itaipu para ver se conseguimos recursos, agora fica mais fácil, pela proximidade do governo nacional. Pô. Sim, o governo federal tem já na ponta da linha aí a Lei Aldir Blanc e várias outras Sim. iniciativas do ponto de vista cultural que podem ser aproveitadas, né? O governo do estado também, eu acho que tem alguma coisa aí com a Promific, Tem. já tem alguma coisa andando, enfim. Eu acho que é uma oportunidade muito interessante, até principalmente para esses projetos que são captados junto às empresas, né? As empresas participarem disso e fazer parte desse movimento que vai ser histórico, 200 anos da cidade de Ponta Grossa, deve ser valorizado. Já, como você bem falou, os 200 anos do Brasil passou batido, mas de Ponta Grossa não vamos deixar passar, né? Exatamente. Tá bom. Pérez, Pessoal. eu queria falar também sobre um outro assunto contigo. Bem, se você tiver mais alguma coisa específica sobre o projeto Ponta Grossa 200 anos, você pode também Não, mas falar. já então. falamos já. Acho que já deu para dar uma ideia, para as Deu uma pessoas ideia terem geral, né? terem uma ideia do que significa esse projeto. É um projeto bem interessante e qualquer pessoa pode participar, né? Mas a gente vai aguardar e quando tiver o portal, a gente vai divulgar aqui no canal Fim de Papo também e para as pessoas terem contato com toda essa ideia aí sobre o Ponta Grossa de 200 anos. Mas você é uma das lideranças históricas da esquerda em Ponta Grossa. Quem sabe a maior liderança que Ponta Grossa teve da esquerda até hoje, se a gente for contar mandatos, né? Acho que foram 5 mandatos como deputado estadual, 2 mandatos como vereador e 1 mandato como prefeito. E hoje a gente tem a volta do presidente Lula à presidência do Brasil. E eu queria, são 40 dias sobre o novo governo. Eu queria que você fizesse uma avaliação. Você, quadro histórico do PT, fundador do PT, né? Em 1980, você assinou o livro de fundação do PT. Queria que você falasse um pouco como você está vendo essa mudança aí de rumos do Brasil. Eu estou muito contente, porque seria uma tragédia se Bolsonaro tivesse ganho a eleição. E quase ganhou, hein? Porque, na verdade, foi um presidente criminoso, ele destruiu o Estado brasileiro. A tentativa dele destruir o Estado brasileiro. A educação, ele praticamente aniquilou. Não foi nada, só tragédia. Saúde, basta falar da pandemia. A cultura acabou tendo Foi massacrada, né? Totalmente massacrada. Houve um massacre. A comunicação, televisão, nada. A segurança, qual foi a coisa que ele fez? Armar o povo, quer dizer, em pleno século XXI, o presidente achar que o povo tem que ser armado. Como é que pode um troço desse? No Japão, o cara teve que fabricar uma arma para dar um tiro, tem que fabricar a arma. Fabricar. Qualquer país civilizado, a arma é polícia, que tem que ter o exército. Sim. E está provado, quanto mais armado é um povo, mais morte por arma de fogo tem, claro. E o Brasil começou a inaugurar, tomara que isso pare logo, né? A ideia do que muito acontece nos Estados Unidos, né? Esses massacres absurdos, né? Uma pessoa, um doido qualquer, se arma com munição. O Trump era o ídolo do Bolsonaro. Né? Sim. A questão ambiental é uma tragédia. A questão ambiental foi A devastação. Yanomami é um genocídio, porque é uma coisa praticada com intenção de destruir a população indígena. Quanto tempo a gente vai levar? O governador do Roraima acabou de falar isso, porque aquela visão arcaica, sabe? Ele quer que o índice é a cultura, né? Não, outra coisa, a selva é uma obstrução ao desenvolvimento, essa ideia. Tem que devastar tudo, tem que tirar ouro, mas me diga uma coisa, o que aconteceu com o Serra Pelado? Você conhece alguma pessoa pobre que saiu bem de lá? São milhares de pessoas que destruíram suas existências, explorado pela lumpen burguesia ilegal, que explora um coitado do minerador, do mineiro, até ele morrer na selva de uma leita, de alguma forma lá, que é um ser humano também. Por mercúrio e outras... Como o Estado não criou alternativas e abre as portas, o povo foi lá destruir, contaminar os índios, destruir totalmente a Amazônia, o Brasil escorre. Quer dizer, tem cabimento isso? Então, veja, alguém se lembra do nome de algum ministro Bolsonaro? Tem alguns que ficaram famosos pela tragédia. Pela tragédia gerada. Agora se compare um Dino, o Flávio Dino,
Governador 8 anos do Maranhão. Juiz de direito. Compare o nível do cara. Compare o nível do Haddad, aquele retardado. Pessoas preparadas. Pega o nível do Haddad. Pega os ministros da Marina Silva. Deixa ela falar. Escuta a Marina falar e compare, meu Deus do céu. Marina Silva tem uma luta ambiental do começo da década de 80. E o Padilha, pegue quem são os ministros do governo Lula, com raras exceções, claro, o governo de composição. Claro. Então, veja, eu acho que é um salto e é um apoio, assim, pelo menos de uma parte da população mais esclarecida, assim, muito forte, né? Da população, assim, das lideranças, né, do Brasil, que estão torcendo o governo. Claro que tem erros, né? É natural. Governo, mas eu estou muito otimista, eu acho que... Escute o ex-governador do Piauí, lá o Lula ganhou por mais de 50% dos votos do Bolsonaro, de diferença. Foi a maior vitória. Escuta ele falar sobre o Bolsa Família. É só comparar, meu Deus do céu. Então, eu acho que o governo está muito bem na educação, o governo está muito correto na cultura, está muito correto na questão ambiental, está correto na área da saúde. Como mulher, é uma cientista que está na área de saúde. Na Anísia Trindade, sim. Ela é a presidente da Fiocruz. Na questão dos direitos humanos, na questão do negro, na questão das comunidades originárias, dos direitos humanos, ou seja, é um governo que está se armando de uma forma, assim, no bom sentido da palavra. Hoje temos na FUNAI uma indígena comandando a FUNAI. Exatamente. Primeira vez na história. Sim. Se organizando para fazer o Brasil um país com mais justiça social, com mais respeito, mais fraternidade, as pessoas acabar com esse ódio doentio, com essa loucura que o discurso bolsonarista contaminou o Brasil. E, claro, a gente acha que o PT não pode repetir os erros, sabe disso, que não pode repetir os erros que aconteceram. Tem que ser um governo que tenha mais controle, para que não exista nenhum tipo de corrupção, que isso foi a grande tragédia, né, que abalou a crença já era um governo de coalizão, né? É importante que se diga também. Agora, não, mas um governo que tenha formas de impedir a corrupção de acontecer, né? Cada vez mais consolidadas. Para que as grandes armas não se repitam os problemas de corrupção que aconteceram no passado. Sim. As grandes armas hoje que o Estado tem contra a corrupção foram implantadas, inclusive, nos governos do PT. Sim, claro. Né? A lei da transparência... Aliás, só como diz o Lula, descobriu corrupção porque nós escancaramos o governo, que era tudo escondido antes. A ditadura militar não tinha corrupção, mas, meu Deus do céu, só que ninguém sabia. Ninguém sabia. Era proibido saber, né? Alguém podia denunciar. Não, denuncia e vai pro porão, né? Toda a tragédia brasileira, a macrocefalia metropolitana, a tragédia das enchentes, aonde começou a concentração nas grandes cidades, a destruição da pequena propriedade familiar, a transformação conservadora, a agricultura modernizou, mas na mão de poucos. Foi tudo com a ditadura militar. E algumas pessoas, não, porque naquela época, eu comecei minha luta contra o regime militar. Eu estava no quarto ano de engenharia e tenho um estudante contra o Figueiredo para acabar o regime militar. Eu estudei bem como é que foi. Agora, as pessoas têm que se informar para ver como é que foi a ditadura, quais as consequências, que se não tivesse havido a ditadura, o Brasil seria um país muito melhor, muito mais... Não seria comunista, é uma piada isso. O João Goulart é comunista, o fazendeiro do Rio Grande do Sul, o Leonel Brizola é comunista. Juscelino Kubitschek, só que hoje, os mais perseguidos pela ditadura. Mas naquela época existia a Guerra Fria, agora nem comunismo existe mais no mundo, não existe mais. A China, que é o grande país comunista, não é bem exatamente... mas a China é capitalista, ela tem o Partido capitalismo Comunista. de Estado, né? É que se a pessoa for estudar a história da China, a China sempre foi o regime que os funcionários mandavam no país. O Império Chinês, Confúcio. Havia... A China era um país que fazia concurso para quem mandava era o funcionário e o imperador. Hoje continua, só que hoje os funcionários são o Partido Comunista, que tem quase 10% da população chinesa. Tem que fazer concurso para entrar no partido, uma loucura aquilo lá. Agora, lá é capitalismo, na economia é capitalismo. Sem dúvida nenhuma. Totalmente. Agora, o Estado tem papel, ele tem controle do sistema bancário, em parceria com o sistema privado. Tem 12 estatais, que são os maiores do mundo, mas tem capital privado também. E a gestão é privada, mas a propriedade é pública, para dar as diretrizes estratégicas do desenvolvimento econômico. Agora você falou você falou uma coisa do banco, eu queria lembrar uma coisa, que o Lula iniciou seu mandato naturalmente muito bem avaliado pela imprensa, porque o desastre do governo Bolsonaro foi tão grande, principalmente com a imprensa, ele desprezava a imprensa, despreza até hoje, e tratava mal os repórteres, e, enfim, várias atitudes do Bolsonaro mostraram quem ele realmente é para a imprensa, e a imprensa teve assim um suspiro, né? Vamos dizer assim, a grande imprensa, estou falando, os grandes meios de comunicação, teve um refresco na hora que o Lula entrou. Mas uma coisa que a imprensa tem batido bastante, agora nos últimos dias, é com relação às críticas que Lula vem fazendo ao presidente do Banco Central, que é o bolsonarista.
né, que é hoje o presidente do Banco Central, e foi determinada autonomia do Banco Central, e hoje ele mantém as taxas altas de juros, prejudicando os planos econômicos do Lula. E a imprensa capital, né, que defende, são os representantes do capital mais forte, mais poderoso, principalmente dos rentistas, defende uma taxa de juro alta, e é a única coisa que o Lula está, entre aspas, apanhando a imprensa, pelo menos nesse momento. E o que eu pergunto para você, Pérez, você acha que esse relacionamento bom, porque a imprensa não foi nem um pouco boazinha com o PT durante todos os 8 anos do Lula e mais os 4 anos da Dilma, tanto é que depois ela veio sofrer o impeachment, num golpe arquitetado que a gente conhece muito bem. Até onde você acha que vai essa, entre aspas, lua de mel aí com a imprensa e com os setores mais ligados ao capital? Então a imprensa mais civilizada do Brasil apoia o Lula porque era a única pessoa capaz de destruir o Bolsonaro. O bolsonarismo não foi destruído ainda. Quem que imaginar que a Rede Globo ia apoiar o Lula, como está apoiando e apoiou, né? Sim. Por quê? Porque o setor mais civilizado, digamos assim, que percebeu a tragédia que era o Bolsonaro, que ele não está morto, mas o bolsonarismo existe, porque isso tem que entender por que existe também, tem razão para isso, né? Que ele seja tão forte. E o Lula foi a única liderança que tinha a mínima chance, ganhou por 2%, né, do Bolsonaro. Então a imprensa está torcendo, inclusive, pelo governo PT pela primeira vez. Agora, claro, aí é o senso comum do capitalismo. O bom governo que submete ao mercado capitalista. Qualquer pessoa que diga uma coisa que o mercado não quer é um heterodoxo populista que não presta. Mas o debate está se aprofundando. Talvez até a forma que o Lula falou, mas, por exemplo, o Azevedo lá já fez um texto belíssimo na Folha de São Paulo. Hoje tem 2 textos na Folha de São Paulo que é por que é correto a autonomia do Banco Central? Explique, por favor, por que é correto? Então, é mais importante um cara que é um técnico ligado ao capitalismo, que tem interesse de banco para não deixar cair o banco de juros, esse é o cara que é técnico, do que um presidente que disputou uma eleição dificílima, que tem compromisso, que tem um governo para defender. Então, é correto a autonomia do Banco Central? Essa é a pergunta que o Reinaldo Azevedo faz. E o Me diga uma Banco coisa, Central é uma autarquia. Por que é correto a autonomia do Banco Central? Por quê? Diga o motivo. Quer dizer, esses caras são neutros, ele pode ficar milionário. Todos os do Banco Central lá que tem autonomia, sem se eleger, sem ter um voto, eles mandam na taxa de juros, sem ter um voto, ninguém pode fazer isso. Ele pode ganhar um dinheiro enorme sem que ninguém saiba, apenas em controlando a taxa de juros a favor dos bancos. Então, autonomia correta, isso é uma questão ideológica. Quem defende a manutenção desse sistema, a adequação do Brasil ao sistema mundial, que acha que é impossível ter uma alternativa com o sistema de renda, como a China fez, qual foi o país que cresceu? Que está crescendo. Qual país cresceu? Que rompeu com a FMI? Não porque é comunista, porque lá eles têm controles estratégicos, dos estatais, mas que tem dinâmica privada de gestão, que tem o sistema bancário, que eles têm controle estratégico, eles conseguiram romper o ciclo da dominação do Fundo Monetário Internacional, do ciclo capitalista. É como quando era escravidão. Quem defendia a escravidão dizia a economia vai se afundar se não tiver escravo. Exatamente a mesma coisa. 8 horas de trabalho. Qualquer tentativa que você faça de ter um mundo com mais distribuição de renda, isso vai fracassar. O Brasil vai para o fundo do poço, porque não tem alternativa a não ser dizer amém, 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 amém para o sistema financeiro internacional. Eu acho que isso está em jogo. Agora, talvez a forma que o Lula coloque fosse melhor ele trabalhar mais de uma outra forma, com mais apoio desde o início e conseguir aprovar no Congresso Nacional o fim da autonomia do Banco Central. Esse seria o mais correto, na minha opinião. Bacana. Bem, Pérez, quero agradecer muito a tua presença hoje aqui. É nosso primeiro episódio do canal Fim de Papo. E a gente vai trazer sempre pessoas que conhecem a fundo a cidade de Ponta Grossa, que conhecem os temas que a gente vai trabalhar aqui, que serão inúmeros, são vários temas, desde cultura, educação, transporte, meio ambiente. E hoje o Péricles nos presenteou aqui com a história do projeto Ponta Grossa 200 anos, que abarca tudo isso. É cultura, é meio ambiente, é economia, o todo, né, a relação cultural das pessoas, a identidade cultural de Ponta Grossa. Queria agradecer muito a você, Péricles. Tem mais alguma coisa aí para a gente abordar? Ainda temos alguns minutinhos aí. Eu queria agradecer muito a vocês, Mael e Sebastião, por abrir esse programa mais importante, que vozes alternativas também sejam ouvidas, né, que posso falar. E esse é o principal fundamento desse projeto. Nós queremos discutir a nossa visão da cidade. Tem muitos setores, mas que
são setores que têm menos poder de imprensa, poder de mídia, que não tem poder econômico, às vezes manda no imaginário da cidade. Então a gente quer disputar esse imaginário, uma visão, digamos, contra-hegemônica do que é Ponta Grossa. Que a gente quer disputar quando comemoramos 200 anos, mostrar, né, como é que nós compreendemos Ponta Grossa para construir um futuro melhor para a cidade. Bacana. Então, o Pérez já deu a deixa aqui para mim falar uma coisa muito importante. O canal A Fim de Papo tem essa intenção, mostrar um pouco Ponta Grossa para o pontagrossense, discutir as coisas da cidade e também do estado e também do país, tudo que afeta a nossa cidade e por conta e não só a nossa cidade, como os Campos Gerais, como o Pérez bem disse, Ponta Grossa não existe sem Campos Gerais. Então, trabalhar essas coisas na região e a gente precisa do quê? A gente precisa do seu apoio aí. A primeira coisa que você deve fazer, se você gostou do nosso papo hoje, dar um like, né, no vídeo, curtir o canal, se inscreva, porque daí você vai receber as notificações de todos os trabalhos que a gente produzir aqui. A nossa ideia é que todas as quintas-feiras a gente faça um ao vivo. Hoje não está sendo ao vivo, por ser o primeiro episódio, a gente decidiu fazer gravado. Mas a partir da semana que vem, todas as quintas-feiras, a partir das 18h30, a gente vai entrar no ar, sempre com convidados, com gente que sabe do que está falando, com pessoas que têm um conteúdo para passar e conteúdo para discutir a cidade de uma forma ampla, de uma forma bacana, inteligente, divertida, e essa é a nossa intenção. Precisamos, primeiro, que você curta o canal, se inscreva lá. E depois, a gente também vai estar colocando na tela aí a chave Pix nossa, para que você também possa estar colaborando com o canal. Qualquer valor é bem-vindo, para a gente poder fazer. Inclusive, agora a gente está fazendo, inicialmente, a gente vai fazer 4 lives mensais, toda quinta-feira. Né? Os meses que tiver 5 quinta-feiras, vão 5. Mas, enfim, e para fazer isso a gente precisa pagar as pessoas que trabalham, as pessoas que mantêm esse canal no ar. E também, dependendo, a gente também tem uma campanha no Catarse, uma vaquinha virtual, e tem uma meta lá. Uma meta, que se a gente alcançar essa meta, o que a gente pode fazer? Primeiro, aumentar o número de episódios semanais, quem sabe fazer 2 semanais, quem sabe no futuro até 3. Né, para estar sempre aí trazendo boa informação para você. E também produzir reportagens específicas para o canal. Então, a gente tem uma ideia bem bacana de produzir um conteúdo de qualidade, conteúdo interessante para quem é de Ponta Grossa, para quem está interessado na cidade e para quem está a fim de papo, que é o nome do canal. Então é isso, a gente vai se despedindo com isso. Sebastião Natália, é com você também. Então, o papo foi bacana com o Péricles aqui. Eu, como professor, né, ele deu uma aula para a gente sobre questão cultural de Ponta Grossa, a questão dos Campos Gerais e tal, né? A questão ambiental de Ponta Grossa, né? Como é que funciona, como é que a gente quer que funcione, né? E agradecer a essa participação dele, né? E esperar para o próximo programa aí, vamos ver o que a gente vai ter de temas para a gente debater. Eu estava falando sobre a questão do grupo lá, o Sherlock Holmes, né? Cultura. Eles estão também com 200 anos e a ideia deles é tratar principalmente as praças de Ponta Grossa, os monumentos. Fantástico. Que foram roubados, foram depredados, foram pichados, a gente não sabe onde que está, placa que some, esse tipo de coisa, né? De preservar isso, preservar essa história, né, de Ponta Grossa. A própria questão do cemitério mesmo, Ponta Grossa, que o municipal, né, de onde somem placas e de túmulos que são túmulos históricos da cidade, e aquilo... Do Parque Ambiental, ali a Maria Fumaça. Parque Ambiental, destruição daquilo. A própria, onde funcionava a Casa da Memória, né, na estaçãozinha, né, que está depredada, pichada, abandonada. Né, a gente não sabe que fim vai levar aquilo, né? Tinha-se a ideia de fazer lá o Museu do Operário, né, mas não se falou mais nisso, um tema que parou. Eu acho que nesses 200 anos pode ser um tema para ser retomado também, né? Então, são coisas aí que a gente precisa estar de olho, estar cuidando, né, na cidade, né? Principalmente esses 200 anos, e não só nos 200 anos, mas para frente disso também, né? De zelar por isso. A gente sai de casa, eu estava comentando com o Ismael esses dias, a gente sai de casa na rua, você vê, tinha uma casa legal ali, assim, uma casa, né, que podia ser tombada, uma casa histórica e tal. Aí você sai na segunda vez de casa, cadê a casa? A casa sumiu, a casa desapareceu, ela foi demolida, né? Ela foi destruída, já não tem mais aquele
aquela história ali, e a gente que é curioso, a gente que é artista e jornalista e tal, a gente tem a curiosidade de, sempre quando a gente olha uma casa, principalmente casas as mais antigas, né, e a gente vê fechado, a gente fica imaginando as histórias que rolaram dentro daquela casa, né, o que aconteceu ali, né, dentro daquela casa, quem viveu ali, né, a gente tem esse interesse, mas aí de repente você vê aquilo no chão, né, para ser construído um estacionamento ou um caixote ali, que é uma farmácia, né, que vão construir naquele espaço. Então é uma coisa que esses 200 anos acho que deve vir para isso, né, para esse zelo, né. Mas bacana, a gente se despede então. Obrigado, Péricles. Obrigado, Sebas. Até semana que vem, quinta-feira, 18h30.